Tarde Devocional de 9 de dezembro. A pessoa do Verbo e a impessoalidade do Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, de 1 a 5 e verso 14. O propósito de João ao escrever seu evangelho é claramente declarado no capítulo 20, versos 30 e 31. Primeiro, ele desejava levar seus leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os escritos de João visavam a atingir tanto gregos quanto judeus. Cristo era um título que comunicava especialmente aos judeus que Jesus era o Messias, o ungido prometido nas profecias do Antigo Testamento e esperado por Israel. Filho de Deus era um título que comunicava aos gregos a origem divina de Jesus. Ao unir os dois títulos na caracterização de Jesus, João está destacando esta divindade. Em segundo lugar, o evangelista objetivava conduzir os leitores a receberem vida eterna pela fé no nome de Jesus. De todos os evangelistas, João é o que afirma mais explicitamente as duas naturezas de Cristo. E uma de suas contribuições peculiares para a revelação da pessoa divina humana do Salvador é sua ideia de Jesus como o Verbo de Deus, que ele expõe de modo especial em seu prólogo. Aqui temos um esboço e um resumo de tudo o que ele vai narrar no livro. A doutrina do Verbo traz-nos algumas verdades sobre a pessoa de Cristo, nas quais devemos crer. O primeiro grupo de verdades diz respeito à natureza do Verbo. Antes de tudo, João nos diz que ele é um ser pessoal. Como tal, o Verbo é distinto do Pai em sua pessoa. É isto que o evangelista nos comunica ao dizer que o Verbo estava com Deus no verso 1 e que ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai, no verso 18. O termo traduzido em nossa versão da Bíblia por verbo é o termo grego logos, que em algumas escolas gregas de filosofia significava o princípio de razão ou ordem no universo que dá forma ao mundo material e constitui a alma racional no ser humano, embora para eles esse princípio racional não fosse um ser pessoal. Logos foi, como disse F.F. Bruce, uma palavra ponte para que pessoas educadas na filosofia grega mais tarde fossem conduzidas ao cristianismo. Já no Antigo Testamento, a palavra de Deus indica Deus em ação, em especial na criação, na revelação e na libertação do seu povo. Portanto, segundo o autor, João está dizendo que no princípio, quando o universo foi criado, o Verbo divino que o trouxe à existência já estava ali. E as palavras que seguem mostram que João não tem em mente uma mera personificação literária. O status pessoal que ele atribui ao Verbo tem a ver com a existência real. A relação que o Verbo tem com Deus é de pessoa para pessoa. O Verbo estava com Deus. Assim conclui o autor. Em segundo lugar, João afirma que o Verbo é um ser divino. Ele é igual a Deus em sua essência. E o Verbo era Deus, afirma ele. A expressão significa que o Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus, ou é uma extensão da personalidade de Deus. Portanto, quando foram criados céus e terra, o Verbo de Deus estava lá, já existia em íntima relação com o Pai, fazendo parte de sua essência, como ele diz no verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus Pai é o Criador. Seu Verbo é o agente dessa criação. João está falando da intermediação criadora do Cristo pré-existente. A Escritura corrobora esta verdade em outras passagens. Em Colossenses, Paulo afirma não apenas que tudo foi criado por Cristo, mas também em Cristo e para Cristo, como está escrito em Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, lemos que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ainda em Apocalipse 3, verso 14, Jesus se autodenomina o princípio da criação de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Por um lado, o Verbo é distinto do Pai em sua pessoa. Por outro, ele é um com o Pai em sua essência divina. A terceira verdade sobre a natureza do Verbo é que ele é Deus encarnado, conforme o verso 14. Além de ser verdadeiramente Deus, a partir de seu nascimento, o Verbo também é verdadeiramente homem, uma pessoa com duas naturezas. Como Deus encarnado, o Verbo tabernaculou com os homens. Este é o sentido de habitou, apontando para a encarnação como um cumprimento do que o tabernáculo prefigurava. Como Deus encarnado, o Verbo veio para iluminar, regenerar e revelar a graça e a verdade que procedem do Deus invisível, conforme os versos 4, 9, 13 e 18 do capítulo 1. Estas verdades sobre a natureza do Verbo confrontam o paganismo do mundo em que vivemos. O período do Natal é um daqueles em que a espiritualidade do mundo mais revela sua face pagã. Não obstante a data tenha sua origem no evento redentor crucial para a humanidade, o momento em que o Verbo divino se fez carne, as celebrações natalinas se afastam cada vez mais do evento histórico para o mundo das lendas fantasiosas que ressaltam um impessoal espírito de Natal ou uma alegada magia do Natal. Esta espiritualidade, onde forças e energias impessoais supostamente enternecem o coração dos homens, movendo-os aos ideais de paz e fraternidade, além de fantasiosa, é completamente oposta à mensagem do Evangelho. Pois o genuíno Evangelho não fala de uma aura de espiritualidade independente e impessoal a criar uma tal magia do Natal. Esta é a espiritualidade do mundo, uma espiritualidade sem Deus e sem Cristo. A mensagem do Evangelho é que a paz entre Deus e os homens, bem como entre os homens, é uma obra de um Deus pessoal. E o Redentor, pelo Pai enviado para fazer a paz, é uma pessoa divino-humana, Jesus Cristo. Enquanto o mundo se fascina com enfeites, lendas populares, histórias do bom velhinho, ou mesmo o clima de confraternização que se instala entre as pessoas nesta época, a Igreja de Cristo precisa lembrar ao mundo, nestes dias, que o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, que o nascimento de Jesus foi o milagre de Deus se fazendo gente humana e morando no meio de suas criaturas, a fim de se revelar a nós, iluminando, regenerando, reconciliando os homens consigo mesmo e concedendo àqueles que nele creem o status de filhos de Deus e a bênção da vida eterna. Esta é, por assim dizer, a verdadeira mensagem do Natal. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.